Seja muito bem-vindo ao QG, o meu podcast, onde a gente vai sentar aqui, beber uma aguinha porque tá calor, tá moléstia, e conversar sobre algum tema que talvez seja interessante pra você, talvez não seja, mas eu tô a fim de falar, então é isso aí que vai rolar, Brasil. Pra quem não sabe, eu trabalho com gravação e edição de vídeo e tem um serviço que eu presto, que é o serviço de apresentação, que basicamente é um trabalho onde eu pego uma marca que não tem um rosto, um ser humano que fale pela marca, né? Ou então de algum infoprodutor que não tem expertise em falar pra câmera ou coisa do tipo, né? Mas que quer produzir seu curso, quer produzir seu conteúdo, precisa de alguém que pegue o seu conhecimento e apresente para pessoas em vídeo. Esse é um dos serviços que eu presto. E uma das coisas que eu mais gosto nesse trabalho, e também no trabalho de edição, eu acho, é que sempre eu acabo descobrindo e conhecendo coisas novas, né? E aprendendo bastante também sobre muitas coisas. Adoro aprender coisa nova e esse trabalho me permite muito fazer isso. E aí eu presto esse serviço para uma empresa que é uma empresa de meditação, que era algo que eu já tinha ouvido falar, eu já tinha tentado usar, inclusive já tinha usado o serviço da própria empresa que me contratou, né, anteriormente. Antes eles me contratarem, eu já tinha usado. Mas que para você ver como conhecimento é tudo, à medida que eu fui acompanhando o conteúdo deles e produzindo também material para eles, eu fui entendendo e desmistificando muita coisa sobre a meditação. Eu comecei esse trabalho com eles gravando um curso de inteligência emocional, tá? Que a princípio eu fiquei tipo, tá, o que isso tem a ver com meditação, hein, gente? E aí eu te digo, tudo a ver. Um curso é muito bom, não porque eu apareço nas telinhas, mas também por isso, mas porque ele começa dizendo uma coisa que é óbvia, mas que eu nunca tinha parado para pensar. E eu acho que muita gente também não deve ter parado para pensar sobre isso não, que é o fato de que a gente não aprendeu na escola e muitas vezes nem em casa quais são as emoções, como distinguir, como nomear e como expressar o que você está sentindo. E quando você não sabe entender o que você está sentindo e expressar isso, isso gera um ruído tremendo na comunicação e acaba afetando todas as suas relações. Eu acho que uma das coisas primárias da comunicação é a gente dizer como é que a gente se sente, e se a gente não sabe fazer minimamente isso, complica a gente explicar qualquer outra coisa. Então esse curso ele te ajuda a conhecer e a entender as emoções, ele traz ferramentas para lidar com elas, e dentre essas ferramentas existe a meditação, que é o foco dessa empresa, né? Até aí beleza, eu achava que meditação era algo para tipo te acalmar. Né? Você está com raiva, você está estressado, e isso ia te acalmar. O que não deixa de ser, de certa forma, verdade, porque pode ser utilizado sim dessa forma, mas na minha cabeça era o único rolê que ele funcionava. Bem na pegada de apagar incêndio mesmo. Tô lá no auge, sabe? E aí eu fui percebendo que tem vários tipos de meditação, com vários objetivos diferentes, mas mais que apagar incêndio, ele é um rolê que te ajuda a encontrar uma racionalidade, que é meio que sugada pelas emoções. Você tá lá, a emoção vem, você não consegue mais pensar racionalmente direito. E aí, você tá com raiva, você reage e você quer dizer um monte de desaforo pra outra pessoa, basicamente. E você não quer agir e pensar e tentar entender a outra pessoa, de onde vem aquilo que ela fez, que te deixou com raiva. Meio que enxergar o outro lado, a gente não quer, só quer meio que botar pra fora o que está sentindo e aí sair. Esse é o modus que eu acho que a grande maioria das pessoas tem como padrão básico, né? E eu tive muito tempo, ainda tenho, mas é uma coisa que, tipo assim, hoje consigo ter essa consciência e venho trabalhando. E quando você fala de meditação, a primeira coisa que parece que é um treco místico, good vibes. Eu tenho até um lado good vibes, apesar de ser bem crítica com tudo e olhar meio desconfiada, mas eu gosto dessa coisa meio mística, meio good vibes, mas não tem nada a ver com meditação isso. E aí, nesse rolê do curso, eu fui gravar um vídeo que ele era meio que a abertura do curso, né? Eu tinha gravado o curso inteiro, tipo, aprendi várias coisas, várias ferramentas, achei mó legal. E aí eu fui gravar, aí no final de tudo eles me passaram a abertura do curso. E eu fui gravar essa abertura e, velho, mudou toda a minha visão de como funciona a meditação só nesse vídeo de abertura. E aí eu consegui entender por que eles usaram a ciência, porque o curso todo ele é baseado em ciência. Ele tem, até no próprio script que eu recebi, tinha lá todos os artigos que eles se basearam para poder fazer, né, o curso, para poder explicar as coisas como acontecem no nosso cérebro. E eles partem dessa premissa das ações contemplativas, né, de meditação e do budismo e muita coisa assim, e também da ciência. Então é uma casadinha que eu acho que é bem legal, bem interessante. E aí, no meu início do YouTube, tinha uma menina que também na época produzia conteúdo e que virou pra mim e falou: Ah, eu gosto do seu conteúdo, tem um livro aqui que eu acho que você vai achar legal. O que você acha? Se você quiser, eu te mando. E aí ela mandou o livro pra minha casa, de graça, assim, não cobrou nada, e foi um livro sensacional, ele tá até aqui, ó. Peraí. Vamos desarrumar o cenário, Brasil, pra mostrar pra vocês. Ai.
Vamos lá. Tá aqui, foi esse livro. Deixa eu ver se tem o nome dela, que eu não me lembro o nome dela. Michelle, eu acho que é o nome dela. Eu não me lembro o sobrenome, aí eu não vou lembrar. Mas ela me mandou esse livro aqui, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Não sei, o Charles Duhigg, né? E ele fala basicamente disso, do poder do hábito, de como se formam, como se criam hábitos na nossa vida. Ele fala como cientificamente se forma um hábito no nosso cérebro, que é baseado numa característica do nosso cérebro, que é a neuroplasticidade, que é uma coisa que eu também falo nesse curso dessa empresa. E aí, como eu já tinha lido a respeito, né, nesse livro aqui, quando eu li o script, e vi que era baseado nisso, eu dei mais credibilidade ainda pro negócio, né? Falei, tipo, isso aqui eu já ouvi falar, isso aqui eu sei que existe, faz sentido. E foi a partir daí que eu entendi que a meditação te ajuda na criação do hábito, que, segundo o livro, é basicamente a deixa, né, que é o gatilho, rotina e recompensa. Basicamente, essa é a ideia da criação de um hábito, são esses 3 elementos. E aí, a meditação te ajuda nessa equação básica, né? A deixa, eu entendi que seria a emoção, que é a turbulência que ela traz. A rotina, ela te coloca numa posição mental mais racional. E para mim, a recompensa é evitar brigas, ter relações mais saudáveis, significativas, ter uma boa comunicação. Então, eu acho que nesse negócio de chegou uma emoção, deixa o gatilho. Aí a rotina, tipo, o que é que eu faço com essa emoção agora? Eu tento ser mais racional, mais, sabe? E aí nisso eu consigo ter uma vida mais saudável, digamos assim, emocionalmente falando. E o rolê da meditação entra justamente na formação dessa rotina, né? Pra você entender como você se acalma quando você tá com raiva, como você desperta a gratidão quando você tá triste, como você cria uma ideia de segurança quando você tá se sentindo com medo, né? Você não necessariamente cria uma ideia de segurança, mas destrincha a ideia de que não tem por que ficar com medo. É meio que cria uma ideia de segurança, não sei. Enfim, e com a meditação você vai entender o que faz você sentir certas coisas. Por exemplo, gratidão. O que faz você se sentir grato? Como você chega nesse lugar de se sentir grato por estar vivo, por exemplo. E aí, quanto mais você medita, mais você vai encontrando esse lugar e ensinando o seu cérebro como chegar nesse lugar cada vez mais facilmente. Para quando o gatilho da emoção ele aparecer, a situação desconfortável aparecer, você tenha facilidade de acessar esse estado que vai te dar a recompensa. Então, tipo assim, eu que achava que a meditação era basicamente algo para apagar incêndio e pode ser utilizado dessa forma, eu entendi que a meditação é muito mais de, tipo assim, de você criar esse hábito do qual a melhor resposta quando essa emoção chega. Então, chegou a emoção e nisso quando você vai fazendo continuamente, você vai criando esse hábito de responder dessa forma quando a emoção chega. Chegou essa emoção, eu vou simplesmente reagir a ela ou eu vou pensar racionalmente, tipo, eu sei que quando isso acontece, eu tenho que fazer isso, isso e isso. É meio que o caminho que o seu cérebro vai seguir e a meditação cria um novo caminho mais saudável para você. E para fazer meditação, você não precisa necessariamente estar sentado, de olhos fechados, tirar todos os pensamentos da cabeça, nada disso. Tem meditação que você pode fazer lavando os pratos do almoço, você pode fazer fazendo caminhadas. E eu descobri que eu acredito, pelo menos, que eu faço um certo tipo de meditação quando eu vou andando para academia, porque para mim é um dos principais momentos do dia, assim, quando eu consigo ir para academia, é esse percurso da minha casa para academia, essa caminhada que eu dou. Porque eu vou andando e eu vou olhando a paisagem, especialmente a natureza, que é algo que eu consegui ter essa consciência e perceber que eu entro no modo contemplativo que me traz uma sensação enorme de felicidade. Então, olha aí, já consegui descobrir algo que me traz a sensação de felicidade. Então, quando eu estiver triste, eu posso acessar essa sensação a partir dessas coisas que eu descobri que me trazem isso, como, por exemplo, a natureza. E aí eu fico olhando o formato de cada folha, de cada planta, as cores, tudo que aparece no percurso. E eu entendi que contemplar a natureza, para mim, é um modo de acessar esse estado mental que me faz muito bem. E quando eu estou estressada, é batata. Ver a natureza me faz me sentir melhor, e isso é um nível de compreensão interna, eu acho, de autoconhecimento absurdo, a gente perceber essas coisas, que eu só entendi depois que eu gravei essa aula, né? Porque às vezes a gente vai muito no piloto automático, sabe? Tudo vai acontecendo, acontecendo, acontecendo. E aí você pega e não percebe que isso provoca isso dentro de você. E quando você percebe isso, você consegue tirar isso a seu favor, sabe? Outra coisa que a meditação ela ensina é que muda muito a vida é a respiração e como ela influencia o nosso corpo.
né? Enfim, esse podcast ele não é um jabá dessa empresa, tanto que eu nem tô mencionando quem é ela, eu só fui paga para gravar e não para fazer publicidade deles, apesar de gostar muito do trabalho deles, mas é só uma experiência pessoal minha, tá? A respeito disso e a respeito de meditação, que eu achei que poderia ser muito útil para outras pessoas aí na ideia, que às vezes podem estar com essa ideia que eu tinha de que meditação é algo, ai, good vibes, que eu tenho que sentar lá e tirar as coisas da mente e tal, e não é nada disso. E o interessante é que eles vão te explicando as coisas, te guiando nesse caminho, porque quando a gente começa, é tudo muito difícil, porque a gente não tem o hábito. E criar o hábito é muito difícil. E acho que é por isso que é uma coisa que eu falo muito nas minhas redes sociais a respeito de gravação, por exemplo, que é você tentar botar a menos dificuldade possível quando você estiver gravando, primeiro para você criar o hábito de gravar. Primeiro você gravar com pouco, porque se torna mais fácil. Quando você tem muito equipamento, muita coisa, você tem que entender como tudo funciona, como é que você vai trabalhar com todos eles juntos de uma forma positiva, como você vai entender como trabalhar com cada um especificamente, como ele funciona, quais são as funções que ele tem. Depois você vai juntar tudo para fazer dar certo. Então, quanto mais dificuldade você tem, mais fácil de você largar aquilo de mão. E o hábito se cria justamente com a continuidade, com a neuroplasticidade do cérebro, que é uma qualidade que diz que quanto mais você faz uma coisa, mais o seu cérebro aprende a fazer aquela coisa, digamos assim. Não é necessariamente aprende, mas meio que internaliza. Tipo, vai se tornando mais fácil, eu acho. Você vai criando novos padrões para o seu cérebro e não sei. Você vai moldando o seu cérebro, você vai aprendendo a fazer aquilo com mais facilidade e aquilo se torna um padrão. Então, vou ligar a câmera, eu sei que eu já tenho que olhar o foco, eu sei que eu já tenho que olhar o áudio, eu sei que eu já tenho que fazer isso. No início, você vai esquecer. Você vai gravar seu vídeo lá, você vai esquecer. Você vai, ai, não ajustei o foco, meu Deus, perdi o vídeo todo. Esqueci de ligar o microfone, meu Deus, perdi o vídeo todo. Sabe? Tipo assim, o roteiro tava uma bosta, não quero, vou jogar tudo fora. Vão acontecer todas essas coisas porque você não tá habituado. O seu cérebro não tá habituado a pensar em cada um desses detalhes. Que já é muita coisa. Você gravar um vídeo, eu acho que pode ser uma coisa simples, mas acaba não sendo, porque tem muito detalhe. Tem como você tá falando, tem o que você tá falando, tem o que tá aparecendo junto com você, como você tá aparecendo a sua imagem, seu cabelo, maquiagem, roupa, esse tipo de coisa. Tem a zoada do ambiente, né? Tem a luz, está bem iluminada, está mal iluminada, tem enquadramento. São muitos detalhes, apesar de você pode simplesmente ligar uma câmera e começar a falar. Não precisa ser algo difícil, apesar de quanto mais você vai se empenhando, você vai percebendo que tem cada vez mais detalhes. Só que esses detalhes não vão necessariamente se tornar difícil. Eles vão se tornar um hábito. A vida é uma sucessão de etapas. Primeiro você só liga a câmera e fala. Depois você olha e vê um detalhezinho. Ah, não, a luz podia estar melhor. Aí você grava de novo com a luz melhor. Aí, não, mas agora, poxa, essa roupa tava feia, nem quando eu for gravar vou botar uma roupa mais assim, que me favorece mais. Aí você pega e grava de novo. E aí você pega e vai fazendo cada etapa, cada etapa, cada etapa. Mas tem que se tornar tem que ser fácil no início, sabe? Porque se no primeiro você já, ai, tá tudo horrível, eu nem quero fazer um segundo, não quero mesmo. E aí quando você mais vai fazendo, aquilo vai se tornando um hábito, você já olha do tipo, tem que pensar na roupa. E você já pensa isso antes de você gravar. A luz não tá boa aqui, né? Eu sei que esse lugar não é bom. Você já pensa isso antes de gravar. Já se torna um hábito, já se torna uma coisa que é automática. E eu acho que isso vem muito da neuroplasticidade do cérebro, de você conseguir criar esses novos caminhos, porque antes você só tinha, quero gravar. Agora, quero gravar, vou ligar a câmera. Quero gravar, vou ligar a câmera e pensar na luz. Quero gravar, vou ligar a câmera e pensar na luz e pensar no áudio. Enfim, acho que eu já tô me repetindo aqui. Mas é basicamente isso, basicamente a ideia que eu queria passar aqui hoje foi esse insight que eu tive fazendo esse trabalho, né? Pensando sobre meditação e sobre o cérebro, sobre a neuroplasticidade, plasticidade e tudo isso. E como ela interfere, ela pode ser positiva, a gente pode trabalhar com isso para nos ajudar no nosso dia a dia. Então é isso. Esse foi o QG de hoje. Eu vejo vocês num próximo podcast. Mil beijos. Tchau!